Se tem um conceito que a galera costuma confundir bastante, é o conceito de contrato social. E aí, será que você realmente sabe o que é o contrato social? Será que você realmente entendeu ele de forma correta? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Pois bem, 11 em cada 10 professores de filosofia costumam ensinar contratualistas e a ideia de contrato social. Mas também é verdade que normalmente o entendimento, não só de alguns professores, mas sobretudo dos alunos, sobre a ideia de contrato social, costuma ser bem equivocada. Pensando nesses equívocos mais comuns que eu vejo nas minhas aulas dos meus alunos, eu pensei em fazer esse vídeo aqui explicando não só o que é contrato social, mas sobretudo o que ele não é, como você não deve entendê-lo de forma alguma. Eu acho que entendendo o que ele não é, fica mais fácil de entender não só o que ele de fato é, mas sim também a sua importância. Enfim, chega de papo, vamos lá explicar o que é o contrato social, ou melhor, o que ele não é. Pois bem, a ideia de contrato social surge na modernidade filosófica ali, entre os séculos 17 e 18, e o que é mais interessante notar, que a ideia de contrato, ela é uma forma de pensar a função do Estado, a importância do Estado. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o contrato social não é algo que realmente existiu, não é um papel que você foi lá e registrou em cartório. Não, muito diferente disso. O que é o contrato social? O contrato social é uma ideia, é uma hipótese, é aquilo que na filosofia a gente chama de experimento mental. É a forma que a gente encontra para explicar uma ideia. E obviamente a ideia que está aqui querendo ser explicada é o seguinte: por que a gente vive em sociedade? Por que a gente precisa viver em sociedade? Será que realmente a gente precisa viver em sociedade? Melhor ainda, a principal pergunta que tenta ser respondida pela ideia de contrato social é: qual é a origem do Estado? Por quê? Como que os seres humanos inventaram essa ideia de viver em comunidade? E aí sim a ideia de contrato social vem como um instrumento para explicar ou dar uma resposta a essa pergunta. E é claro que uma das formas para a gente entender a ideia de contrato social é associando a um outro conceito que era muito vinculado aos contratualistas, aos filósofos que usavam, a ideia de contrato social para explicar a sociedade, que é a ideia de estado de natureza. A ideia de estado de natureza serve pelo seguinte: se a gente quer explicar aqui qual foi a origem do Estado, por que os seres humanos vivem em sociedade, é muito interessante a gente tentar pensar como que os seres humanos viviam antes da vida em sociedade. E esse momento que os seres humanos viviam antes de viver em sociedade é o que os filósofos chamam de estado de natureza. Mas aqui, mais uma vez, o estado de natureza, ele não é um momento histórico determinado, ele não é um momento que existiu, sei lá, 5.000 a.C., 7.000 a.C., não é nada disso. Eu vejo muita gente associando, por exemplo, o estado de natureza com os índios tupis. Então isso é uma associação completamente equivocada, pois, volto a dizer, estado de natureza, esse momento pré-social, ele não é um momento real, ele não é um momento histórico, ele simplesmente é um momento hipotético. Ele é um instrumento que tenta responder a seguinte pergunta: como vivíamos antes de viver em sociedade? E aí, é claro, você vai ter uma gama de filósofos tentando responder essa pergunta e respondendo, de fato, de forma diferente. Como exemplo, a gente pode aqui mencionar os dois mais consagrados no contratualismo, ou pelo menos os mais conhecidos, que são Thomas Hobbes, por um lado, e Jean-Jacques Rousseau, por outro. E embora sejam conceitos muito usados na época moderna, a verdade é que até hoje tem filósofos que usam desses conceitos. E um filósofo que usa de uma forma bem bacana essa ideia de contrato social é o filósofo americano John Rawls. Ele tenta repensar o liberalismo, ainda preservando essa ideia de contrato, também vinculando com uma filosofia kantiana. Traduzindo, para quem não conhece a filosofia kantiana ou John Rawls, o que ele quer aqui, o John Rawls, um filósofo do século passado, que é muito importante até hoje, o que o Rawls quer é repensar a sociedade, pensar a sociedade nossa de hoje, usando esses instrumentos dos antigos contratualistas, esses instrumentos teóricos que ajudam a gente a pensar, como a ideia de contrato social. É claro que essa ideia de contrato social e estado de natureza são importantes na história da filosofia e são importantes até hoje para a gente pensar a política e a sociedade como um todo. Mas também é verdade que elas foram alvo de muitas críticas ao longo da história da filosofia. Não foram poucos os filósofos que criticaram os contratualistas. Mas sejamos aqui sensatos e deixemos essas críticas para um outro vídeo, assim como também a explicação detalhada de Hobbes e Rousseau. Mas, apesar disso, eu espero que até aqui você tenha entendido a forma correta de entender esses dois conceitos que são muito importantes na história da filosofia e que são frequentemente cobrados em provas vestibulares e nas conversas de bar em geral.
É isso, espero que você tenha gostado e se gostou não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pois como eu disse, toda semana tem vídeo novo pra você. Espero que você tenha gostado, tchau, tchau, até a próxima.